Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje um programa especial sobre um dos patrimônios dos gaúchos, o prédio que há 100 anos abriga as decisões dos governos gaúchos. Luiz Augusto Lara, o centenário do Palácio Piratini, né? Palácio Piratini, né? Local das principais decisões do Rio Grande do Sul passaram por ali há 100 anos. Idealizado ainda por Júlio de Castilhos, mandado fazer a obra, né, e refazer uma nova obra a partir das fundações que Carlos Barbosa não quis as fundações, e aí mandou fazer com um material que veio da Europa. As pedras lá de calcário da França, cimento da Inglaterra, e por aí vai. Mas, claro que falar do Palácio Piratini, além do patrimônio histórico belíssimo que nós temos... É um patrimônio histórico, é um prédio belíssimo, enfim. Só que de 1990 para cá, quem subiu a escadaria do Palácio Piratini de 90 para cá foi colocando o Estado do Rio Grande do Sul no calabouço. De 4 em 4 anos, e o governo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, não gosta de reeleição, diferente do Paraná e Santa Catarina. Paraná elegeu o Requião, reelegeu o Requião. Beto Richa, reelegeu Beto Richa. Santa Catarina elegeu Luiz Henrique, reelegeu Luiz Henrique, elegeu Colombo, reelegeu Colombo, e lá eles nunca deixaram o PT entrar no governo. Então, é bom a gente fazer essa homenagem ao prédio bonito, fantástico do Palácio Piratini, mas é bom a gente também apontar os equívocos, e eu não sei onde é que anda esse Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para que ele existe. Eu sei, tem uma frase do Getúlio Vargas antiga que eu gosto muito: Tribunal de Contas é o armário para guardar os amigos, porque eles não viram nada do que estava acontecendo de 90 até agora, né? Na verdade já começou a primeira dívida mesmo dos governos gaúchos, começou lá em 1926, aquele livro... Mas é de 90 para cá que... Aquele livro do Lira Neto, que fala sobre Getúlio, ele dá conta que em 1926, o então governador do estado fez uma dívida com o Banco Pelotense, que equivalia a todo o orçamento do Estado. Claro que de lá para cá, essa dívida só faz aumentar e cada governo, da sua forma de fazer, né, foi ajudando a endividar um pouco. Mas nós temos aqui hoje grandes convidados. Mas ele é um símbolo não gaúcho, ele é um símbolo nacional, verdade, com reconhecimento internacional, mas um símbolo nacional, contra a impunidade, contra a corrupção, pela moralidade, pela dignidade, pela boa política. Então, e, lamentavelmente, está fora de mandato, mas sempre na linha de frente, defendendo o Brasil. De quem nós estamos falando? Nosso primeiro convidado... O Sérgio Moro. O Sérgio Moro, lá atrás, quando eu conversei com o Sérgio Moro e convidei para vir fazer uma palestra aqui, eu disse, olha, eu quero fazer uma homenagem, enfim, durante a sua palestra, para um cidadão que combateu a impunidade. E ele disse, não precisa nem falar quem é. Vamos ver se nós combinamos aqui, se eu acerto. Eu disse, quem é? Ele disse assim, Milton, Pedro Simon. Pedro Simon, nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro convidado desta manhã, aqui no Live News. Um dos homens públicos mais respeitados do Brasil, senador, governador. O senhor passou por aqueles corredores daquele palácio, né? Quantas e quantas vezes. Quando o senhor pensa nos 100 anos do Palácio Piratini, o que isso remete ao senhor, senador Pedro Simon? Seja bem-vindo. Bom, meu amigo Lara, meu amigo Milton Cardoso, em primeiro lugar, é uma alegria participar desse programa. Olha, eu diria que eu tenho boas recordações do Palácio. Boas recordações. Nós estabelecemos uma forma de governo, nós governávamos em conjunto, onde nós nos reuníamos, às vezes, lá no galpão, outras vezes na sala de reuniões do governo, e discutimos a forma de trabalhar. E eu vou ser muito sincero, Lara,
olhando para aquelas paredes do palácio, aqueles salões do palácio, eu me sentia na obrigação de trabalhar pelo Rio Grande. É tão importante, é tão imponente, são tão históricas, elas parecem que elas falam conclamando a gente a fazer alguma coisa por aquele palácio. Realmente, não sei, porque foi uma luta tremenda, momentos de violência, de radicalização, estarmos no palácio, sentarmos ali, olharmos para trás. Eu gostei muito de viver no palácio. O senhor chegou a morar no palácio, não? Governador, o senhor chegou a morar no palácio ou não? O senhor ocupou a residência oficial do palácio? Não, eu não ocupei, porque eu vivi uma tragédia na minha vida. Perdi meu filho num desastre de carro, a minha mulher estava dirigindo, não suportou a desolação e veio a falecer. Então, eu tive os 2 filhos, o Tiago e o Tomás, e o meu edifício onde eu moro é só o edifício de toda a família. Eles não me deixaram levar meus filhos para o palácio comigo. Então, eu não residi no palácio. Mas, mesmo assim, nós tínhamos ali na ala residencial, inclusive, aquele quarto, que era o quarto de Getúlio Vargas, e que muitos hóspedes, inclusive o doutor Ulisses, se hospedaram ali. Eu guardei realmente uma emoção muito grande. Almoçava no palácio, eu e meus filhos, lá na ala residencial, e tive um maior respeito pelo palácio, tudo. Inclusive, eu não conhecia. Quando me levaram lá, na entrada daquele túnel que sai do palácio por baixo da terra e vai até o Guaíba, eu fiquei emocionado. E as explicações que a gente tinha é que aquele túnel era feito porque se houvesse uma invasão e não tivesse para onde ir, eles por aí podiam sair em direção ao Guaíba. O palácio realmente merece respeito. Digo com toda sinceridade que eu e os governadores antes de mim e depois de mim mantivemos aquela estrutura, aquela beleza, e é realmente um retrato muito grande do Rio Grande e da nossa gente. Que bacana. E olha, eu até hoje, antes da entrevista, Milton, com o senador, governador Pedro Simon, para mim o túnel, o famoso túnel do Palácio era um mito, era uma lenda, mas na realidade ele existe mesmo, foi feito numa época de beligerância total. Aliás, quem terminou o Palácio, consta que quem terminou o Palácio mesmo foi Borges de Medeiros, meio às pressas, que até hoje não foi inaugurado o Palácio, porque já seguiu trabalhando. Começou lá a iniciativa do Júlio de Castilhos, né? Carlos Barbosa, então, fez, digamos assim, a obra, a construção, boa parte, e terminou com Borges de Medeiros fazendo já a ocupação e já saindo a trabalhar no Palácio. Governador, vamos lá, o Palácio de hoje, o Palácio de 100 anos atrás, a política de hoje e a política de 100 anos atrás. Estamos melhores ou estamos piores? Como é que está a situação na política, não só do Palácio, mas dos palácios, né? Porque dá para falar da situação do Rio Grande do Sul e do Brasil no seu ponto de vista, governador. O governador Simon, antes do senhor entrar na resposta do Lara, eu quero dizer o seguinte para o senhor e para os nossos telespectadores. O dia que eu receber, que eu tiver uma ordem de prisão do Renan Calheiros, eu prometo que eu vou morar em Cuba. Mas também não precisa ser em Cuba, né? Podia ser em Paris. Vou para Cuba. De brabo, de castigo? Do castigo? Então já começou o pinga-fogo do Milton aqui, olha aí. Olha, Lara, é muito interessante você fazer essa análise. Naquela época, era uma época diferente. Nós vivemos um período enorme, onde, por exemplo, o Borges de Medeiros ficou 20 anos no Palácio. Ele foi para o Palácio e lá ficou 20 anos.
Mas justiça seja feita, foi um homem digno, um homem correto, um homem limpo, e daquela época a imagem que nós temos é uma imagem realmente muito positiva. Hoje a democracia está aí, com os problemas, com as dificuldades, com as interrogações, e hoje nós estamos numa época, em que há grandes interrogações. Não há que se diga que naquela época eram grandes nomes, Getúlio, Borges, Júlio de Castilhos, grandes nomes, que a rigor, através do tempo, não se repetiu uma fase tão importante, mas hoje o que nós temos é um regime, um momento muito difícil. A democracia existe, a reeleição existe, os governadores estão se sucedendo, mas o momento que nós estamos vivendo é um momento dramático. É um momento dramático. Olha, para nós, o Miro Cardoso, que vivemos aquela época da ditadura, a luta que a gente fez, os 20 anos para derrubar a ditadura, para estabelecer uma democracia, e conseguimos fazer essa democracia. Conseguimos realmente impor uma bela democracia. Conseguimos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, ela foi feita. E aí parece, não sei porquê, desde que Tancredo morreu e não conseguiu assumir como presidente, morreu e não levou o Sarney com ele, dali as coisas, infelizmente, aquela eleição do Collor que não precisava ser, o Itamar, um baita no governo, o Fernando Henrique, primeiro governo realmente mais ou menos bom, o segundo, o início de todo o terror da corrupção, essas coisas todas. E hoje estamos vivendo um momento em que não tem a ditadura, temos uma democracia funcionando, mas funcionando mal. O senhor lembra... O presidente da República... Pois não? O senhor lembra, senador Simão, o senhor lembra que o senhor estava na linha de frente, eu lembro como se fosse hoje, eu era bem jovem ainda, mas ali estava na linha de frente o senhor, Teotônio Vilela, Franco Montoro, Mário Covas, Freitas Nobre, aquela turma toda, né, na linha de frente... Ulisses Guimarães. Exatamente, Ulisses Guimarães, para o grande momento do comício das diretas já na Praça da Sé. E os senhores foram ao Roberto Marinho, na Globo, e ele disse não. E os senhores foram ao João Jorge Saad, e a Bandeirantes abriu todos os veículos de comunicação, rádio e televisão, e realizou a maior cobertura da história do processo da redemocratização do Brasil. Foi com a Bandeirantes por decisão de João Jorge Saad. Lembra disso, senador Simão? Como é que eu não vou lembrar? Eu participei como... nós iniciamos a campanha das diretas já, foi aqui em Porto Alegre, aqui na Assembleia Legislativa, todas as assembleias já fechadas, o Congresso estava fechado, Senado e Câmara, e nós conseguimos manter aberta a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí fizemos o grande movimento, no auge do terror, da ditadura, da violência, do AI-5, conseguimos fazer uma grande reunião das oposições aqui na Assembleia Legislativa. E aí iniciamos a campanha direta já, anistia, Assembleia Nacional Constituinte, fim da tortura, liberdade de imprensa. E a campanha da direta começou na esquina de Porto Alegre. Depois fomos a Cachoeira, depois fomos a Capão da Garoa, depois fomos a Camboriú, depois o primeiro grande comício em Curitiba. E a partir daí as oposições vieram, Brizola, Lula, todo mundo, e começaram a movimentação muito grande. E ninguém publicava. E as coisas não saíam. Aí nós fomos lá na residência do companheiro, sabe? Ele, uma grande grandeza, disse, entendeu? Não, eu vou participar, eu vou iniciar essa caminhada, conte comigo, porque esse é um momento importante, alguém tem que fazer alguma coisa, e eu vou. Sai, aconteça o que acontecer. E saiu. E saiu e houve uma coincidência, parece que até um milagre de Deus. À medida que a Bandeirantes foi publicando, foi mostrando as coisas que estavam acontecendo, o que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a ir crescer, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em Copacabana, 1.300.000 pessoas na Praça da Sé, e houve uma rebelião que terminou, tinha que terminar com a posse do Tancredo, uma coisa espetacular, mas com a posse do Sarney. Foi uma vitória da democracia, foi uma vitória espetacular, acima dali, a Sarney
levado pelo MDB, criou a Assembleia Nacional Constituinte e fizemos uma ampla democracia espetacular. Logo depois, como o Deus, parece que dizem o Deus é brasileiro, para mim não é coisa nenhuma. E nós vamos eleger o Collor. Deus o livre, uma desgraça, não tinha nada que acontecer aqui. Aí veio o Itamar, um governo fantástico. Ainda eu vou escrever um livro sobre a história, a importância, o significado do governo Itamar e no que poderia continuar depois. O Fernando Henrique se elegeu espetacularmente, uma bela vitória, em cima do governo do Itamar, em cima do plano real feito pelo Itamar, em cima da abertura feita pelo Itamar, do combate à corrupção feito pelo Itamar com a CPI dos anões do orçamento. E aí vivemos a plenitude democrática. Fernando Henrique eleito, Marcos Maciel, vice-presidente eleito, e fizemos um grande movimento. E depois, meu Deus do céu, péssimo governo de Fernando Henrique, comprou, gastando uma fortuna, comprando deputado para aprovar a tese da reeleição. Da reeleição, com os dois grandes operadores dele, que eu me lembro como se fosse hoje, dando concessão de rádio, televisão, comprando deputados, comprando senadores, os dois operadores, Eliseu Padilha e o Sergão Mota. Os dois grandes operadores do Fernando Henrique. Mas não te esqueces do Antônio Carlos Magalhães. Sim, sim. Ele, como ministro das Comunicações, é que fez essa enorme concessão de rádio e televisão. E, na verdade, estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. É uma pena, sabe? Mas tu lembrou bem a Bandeirante, meu querido Patrício, sabe? Meu grande amigo. Ele me levava, quando ia a São Paulo, jantar com ele. Lá nos estudos da televisão, ele tinha, do lado do escritório, uma pequena kitnet. E, mais uma vez, eu jantei sozinho, ele e eu. E ele contava os planos, as preocupações que ele tinha. Um grande líder, um grande homem que eu tenho o maior carinho e o maior respeito. João Jorge Saad. Milton, vamos aproveitar Pedro Simon aqui, né? Isso é histórico. Sempre um programa com Pedro Simon é histórico. Vamos pedir para ele a opinião dele a respeito dessa CPI, porque hoje está... Eu acho que a opinião dele sobre a CPI, só que é o seguinte, a mídia está toda voltada para a CPI. Essa CPI é uma trapaça. Eu gostaria que os meus colegas de imprensa dessem atenção no seguinte, quem fez agora recentemente, que jogou água para acabar com a Lava Jato, agora surge o Sérgio Cabral, com uma delação que foi homologada pelo ministro Fachin, dizendo que Dias Toffoli recebeu 4 milhões de reais quando era presidente do TSE para resolver o problema de 2 prefeitos lá no Rio de Janeiro e que a senhora Roberta, esposa do Toffoli, é que recebeu esses 4 milhões. E a Polícia Federal, pela primeira vez, senador Simon, historicamente, a Polícia Federal está pedindo licença para investigar o ministro Toffoli. E eu quero ver o seguinte agora. Eu quero ver se o STF vai botar isso no arquivo com o Procurador da República ou se vai tocar para frente. Hein, senador Simon? Dias Toffoli recebeu 4 milhões, é o que está dizendo Sérgio Cabral, tá? O ministro da Suprema Corte, a Polícia Federal pedindo para investigar eles, STF, que querem acabar com a Lava Jato e prendeu o Sérgio Moro. E agora, senador Simon? Olha, me dói muito falar sobre o Supremo. Muito, muito. E esse é mais um caso. E é um caso realmente doloroso. São vários casos que se envolvem os ministros do Supremo. E existem vários pedidos para atingir os ministros supremos no Supremo Tribunal Federal para que sejam examinados. Não passa nenhum. Essa medida da polícia, esse pedido, eu acho que deverá ser aceito, porque nessa hora que se está fazendo uma investigação envolvendo praticamente o governo federal e querendo atingir a figura do presidente da República, as coisas que aconteceram devem realmente serem examinadas e serem pesquisadas. Agora, o que eu vejo dentro desse contexto é que realmente essa CPI criada, sendo executada,
tendo realmente o relator uma figura de grandes interrogações e de grandes dificuldades em andar adiante. Ele é brilhante, ele é muito competente, o grupo deles, ele, Sarney, dominaram o Senado durante foi uma época muito triste minha. Eu estava lá e, na verdade, eu brigava, discutia, para criar uma CPI para investigar as corrupções que estavam acontecendo, tivemos que entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal. E lá, o saudoso ministro do Supremo, que ficou tão pouco tempo, com coragem, criou a CPI, mandou criar, mandou determinar, ela foi criada, investigou as coisas seríssimas, o então presidente investigou e terminou, então, abrindo a Operação Lava Jato. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é a interrogação que se faz. O problema da epidemia que nós estamos vivendo é grave, é sério, é difícil. Não há dúvida que o presidente da República, isso é um grande problema que eu vejo do presidente da República, ele é incontrolável, ele não se consegue se controlar na frente de um microfone com pessoas batendo palma para ele. Então ele diz coisas que não precisava ter dito, ele faz afirmativa que não precisava ter feito. E no contexto de tudo isso, é isso que está acontecendo. De um lado, o Congresso, o Senado Federal fazendo a investigação, do outro lado, as nossas interrogações, porque as coisas estão adiantando, a vinda da necessidade dos remédios vindo de fora é absolutamente necessário. E nós estamos nessa interrogação. Para onde vamos, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer? Será que vamos terminar com esse vírus? O mundo inteiro está recebendo, os Estados Unidos está dando um show, praticamente logo ali todo mundo vai ser vacinado, a vacina chegou em todos os cantos. E no Brasil, ontem se dizia, não, nós não precisamos pedir, nós não vamos buscar nem pedir. O Brasil é o melhor mercado, é um dos maiores mercados do mundo, os produtores vão vir aqui oferecer. Está se vendo o contrário. Se nós tivéssemos feito um esquema de fazer, de comprar, de vir, não estaríamos vivendo o drama que nós estamos vivendo. Então, de um lado, esse drama que é real, que é verdade, está atingindo a sociedade, o nosso povo, a nossa gente. 400 mil pessoas já morreram, não sei quantos milhões foram atingidos. E, do outro lado, essa interrogação de quando é que vem, quando é que não vem, como é que vamos resolver. E, no meio de tudo isso, uma CPI para investigar sei lá o quê, mas não sei o quê. Então, há uma interrogação. Uma coisa que nós estamos vendo, meu amigo Milton, e eu estou sentindo, no Brasil realmente o problema da fome cresceu. O problema das pessoas desempregadas, eu vejo aqui na Rainha do Mar, aqui em Roda, aquelas pessoas que trabalhavam na beira do mar, fazendo isso, vindo produtos, vendendo isso, vendendo aquilo, um enorme, um pessoal que vivia disso, hoje está aí pendurado, tem gente esmola, pedindo o que comer. Senador Simão, eu quero dizer para o senhor, para os telespectadores, fazer um agradecimento, porque muita gente está me ajudando neste momento. E, Lara, ontem eu estive, senador Simão, Lara, Simão e telespectadores, eu estive na periferia da periferia de Porto Alegre, com meu carro lotado e mais uma caminhonete que eu arrecadei, mais de 50 cestas básicas e fui de casa em casa, lá onde as pessoas, eu quase chorei quando eu vi senhoras com crianças, que quando eu cheguei dizia assim, foi Deus que lhe mandou aqui, porque eu não tenho o que comer, moço. E eu botei óculos, boné, para não me reconhecer, eu digo, não, eu vim aqui para contribuir e tal, e ajudei. Fui lá distribuir alimentos. As pessoas estão passando fome, fome, aqui dentro de Porto Alegre, Verdade. Olha, e isso é uma prática do Milton, não é agora só, ele realmente faz toda essa intermediação e ajuda, e por isso conhece a realidade daqueles que mais precisam. Mas o momento é esse. Senador Pedro Simão, eu vou pedir que o senhor segure só... Lara, apenas um minuto. Pois não. Isso que o Milton falou é muito importante. Nós estamos vivendo... O Brasil sempre teve gente que passou fome. Tem pessoas nas vilas, nas favelas, que tem muitas dificuldades. E o Brasil sempre teve uma cidade de entidades, pessoas com a grandeza do Milton Cardoso que ajudaram nesse sentido. Mas agora...
a coisa é muito mais séria. Agora, a fome está crescendo em todos os cantos. Eu acho que nós, realmente, eu, por exemplo, aqui, velhinho, estou tentando me esforçar, trabalhar, ajudar da maneira que eu posso. Eu acho que, realmente, meus irmãos, tu que está em casa como eu, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Vai ver lá na tua empregada, vai ver lá em roda de difícil, não tem gente passando fome no Brasil. E eu acho que essa é a primeira voz que deve se ter e a primeira trabalho da realização que nós temos que fazer. Meus cumprimentos, Milton, não só o teu trabalho que tu faz, mas tu, Lara, grite no sentido, você, cidadão, seja quem for, faça alguma coisa. E alguma coisa que está... Por humilde que você seja, por poucas condições que você seja, alguém, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, você pode salvar da fome. Governador, e se não puder sair de casa, porque está aí recolhido, é grupo de risco, temos o telefone, a campanha da Band contra a Fome. O QR Code, é só apontar a câmera do telefone para o QR Code que está aí na sua tela e ali já pode fazer a doação, porque a Band, numa parceria com o projeto Mesa Brasil, do SESC, está levando para todo o Brasil, para aquelas pessoas que não têm condições, assim como o Milton está fazendo, a Band no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul também são engajadas nesta campanha contra a fome. Faça você a sua parte também. Senador, segure um minutinho só, porque está vindo um colega seu, Jair Soares, para entrar nesse papo, nesta conversa que está muito boa. Logo, daqui a meu colega e meu grande amigo. Então, um minuto, logo após o intervalo comercial. Já voltamos. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos de volta com Live News, hoje contando a história com quem fez a história do Palácio Piratini, que na próxima segunda-feira completa 100 anos. Lembrando que você nos acompanha também na Rádio Bandeirantes e no canal do YouTube da Band RS. Nós estamos com o senador Pedro Simon, que para mim é uma referência em todos os sentidos. Eu sempre carrego comigo e procuro sempre trilhar na linha do senador Pedro Simon, que, aliás, tem outra figura que para mim me ajudou muito quando eu era jovem, inclusive pagou parte dos meus estudos, que foi Antônio Carlos Rosa Flores. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal do Ministério Público, foi o relator de um projeto, você que é deputado estadual, de um dos projetos mais complicados aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, eu não morava aqui nessa época, que foi, relatou a morte do sargento das mãos amarradas. É mais ou menos uma coisa assim, eu acho que o senador Simon lembra bem desse fato, né, senador Simon? Ele foi um herói. Hein? Ele foi um herói. Na época de ditadura, caçaram, prenderam, o ato institucional estava aí, ele foi relator da CPI, do sargento das mãos amarradas, que apareceu morto nas águas do Rio Guaíba, ia ser enterrado sem ninguém tomar conhecimento. Quando o pessoal da esquerda veio falar conosco, nós estamos lá na hora, trouxemos a viúva dele do Rio de Janeiro, ela veio, reconheceu o marido dela, e aí se criou uma CPI.
e o senhor Froda Flores foi relator da CPI. Houve pressão, violência, um diabo para não deixar que a CPI fosse adiante. Ele foi adiante e ele apresentou o relatório dele. O relatório dele denunciava, inclusive, o chefe de polícia, o secretário-coronel Bermudes, como responsável pela morte do sargento Manuel. Froda Flores foi uma das páginas mais lindas da história da Assembleia Legislativa. Isso sim era uma pedreira. Relator de CPI nesta época com o caso desse. Hoje, relator da CPI da saúde é um melzinho na chupeta, perto do que era uma coisa dessas, né? Hoje era que corria o risco devido. Mas nós já estamos aqui, Milton, com uma grande figura também da vida pública gaúcha e, por que não, brasileira também, ex-governador, colega e amigo do senador e governador Pedro Simão. Ele só não foi senador e prefeito, que ainda dá tempo. Ele não foi senador e prefeito. O resto, ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, ministro de Estado. Não foi presidente da República. Eu tive a honra de ser colega dele. Governador... Ele não foi prefeito e a culpa é minha. Ele era um extraordinário, foi um secretário de saúde extraordinário, brilhante. Aí estabeleceram a eleição indireta para prefeito. Então... a Assembleia Legislativa escolhia o nome do prefeito. O Guazelli era o governador. Ele veio falar conosco e só tem um grande nome para vocês, é Jair Soares. E o Jair realmente, nós admirávamos, um secretário espetacular. Acontece que ele estava eleito, se ele fosse candidato, ele era o candidato para ganhar. Então nós dissemos, não vamos preparar, não. É um grande homem, é um grande companheiro, mas nós não voltamos. Aí o Guazelli disse, não, eu vou indicar, eu digo o que eu quero. E eu respondi, mas na Assembleia Legislativa nós temos maioria, nós indicamos quem eu quiser. Pois ele não foi prefeito, terminou. O que aconteceu? Ele me ganhou a eleição para governador do Estado. Eu paguei caro aquela que eu fiz. Mas olha só, que bela história. As histórias que passam por dentro dos 100 anos do Palácio Piratini. Já foi apresentado. Vamos chamar para a nossa conversa ex-governador Jair Soares. Muito bom contar com a sua presença aqui no programa com Milton Cardoso, Pedro Simão. Seja bem-vindo, governador. A alegria minha, claro, pelos repórteres que estão propiciando esse encontro, que não deixa de ser histórico para marcar uma época dos 100 anos do Palácio Piratini. Eu quero agradecer esta oportunidade, principalmente ao meu prezado amigo Pedro Simão, que sei que está no nosso litoral norte, se cuidando desta pandemia, que não é a primeira no mundo. Esta é a quinta. Não vou falar sobre isso porque o tema é outro. E hoje à tarde ou amanhã eu tenho um programa justamente para falar exatamente sobre esse assunto. Mas gostei muito da análise que o senador, que faz muita falta naquela casa, no Congresso Nacional, no Senado da República, Pedro Simão abordou. Eu fui amigo do Tancredo e conheço a história a fundo. Para mim é um prazer muito grande porque eu tenho orgulho de ter morado no Palácio Piratini. E mais orgulho ainda, conhecendo a história do Palácio Piratini, a obra começou no ano que o meu pai nasceu, em 1909, e terminou, concluída, em 1921, quando foi, em 16 de maio, inaugurado. Parece que não houve uma festa, mas na história consta, em realidade, que este foi o dia em que começaram a habitar o Palácio Piratini, sob o comando de Borges de Medeiros, que governou esse estado quase 30 anos, por longo tempo. E o Palácio Piratini traz recordações muito boas, porque é um lugar aprazível, onde se olha uma parte da cidade, principalmente a parte mais bonita, porque tem o nosso Rio Guaíba, que encanta a todos que vêm e que não é explorado turisticamente. Vai ver que agora, com a orla sendo melhorada, reorganizada,
com quadras de esporte, com estacionamento, se possa utilizar Governador bem. Governador Jair, Pois não. governador Simon e governador Jair, deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Os senhores nunca, ali quando estiveram como governador do estado, nunca imaginaram assim, dar uma banda, uma voltinha com aquele Cadillac lá? Não tem como mandar funcionar aquele Cadillac e dar uma voltinha com ele, porque quando eu entro lá no palácio, que eu olho aquele Cadillac, me dá água na boca, eu adoro automóveis, né? E aquele carro tinha que dar uma volta pela cidade de Porto Alegre, né? Aquilo é histórico, né? Hein, governador Jair? Eu dei muitas voltas, Milton. Hein? Eu dei muitas voltas. Todo dia 7 de setembro era do protocolo que aquele carro saía ali do Palácio Piratini com o governador do estado e com o comandante, na minha época, da terceira região militar. Então, eu andei naquele carro e o governador Pedro Simo, claro que também andou, porque isso é do protocolo do Palácio. Chegou a dirigir ele, não? Não, eu também gosto de automóvel, foi a minha paixão. Trabalhei muito para ter o meu primeiro automóvel, só tive depois de casado, não fui filhinho do papai, então, mas não tive nunca tempo, digo a verdade, para fazer essa experiência, que é um carro que apaixona, né, pela sua majestade que ele representa, que nem o próprio palácio, né, o clássico, né, feito o primeiro projeto por arquitetos franceses, o que nos deixou, a mim principalmente, que morei lá, numa situação muito desagradável, porque não tinha suíte. A gente tinha que sair do quarto e ir no banheiro pelo corredor, tanto para tomar banho ou para as outras necessidades. E no inverno é muito frio. O Palácio Piratini fica com o seu lado dos dormitórios justamente para o vento sul, aquele vento chamado que rende as costelas dos gaúchos. Minuano. Minuano, é verdade. Governador, aproveitar... Boa observação lá. E foste um grande colega lá na Assembleia, quando eu lá estive. Aliás, a Assembleia Legislativa, para mim, tem uma história extraordinária, porque eu sou servidor de lá, aposentado, naturalmente, e pude assistir homens que dirigiram o nosso Estado. E, na minha época, porque entrei para o Estado quando era governador o general Ernesto Dornelles, e depois Hildo Meneghetti, de governo que eu participei, e depois Leonel Brizola, e eu era chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Gustavo Lange, e naquela época não tinha vice-governador. Quem assumia nas ausências do governador do Estado era o presidente da Assembleia. E o doutor Leonel Brizola, ele viajava muito para a capital da República, que era o estado da Guanabara. E nós íamos todas as semanas para lá. Fazíamos a reserva técnica com o governador em exercício. E lá eu aprendi a admirar o Brizola, mesmo meu adversário, e fazer amigos, como Ney Brito, que era um grande chefe da Casa Civil. Homem extraordinário, que me ensinou muita coisa pelo seu estilo, pela sua alegria, pela sua capacidade jurídica e pela sua ação executiva. Era um homem que controlava praticamente todas as ações do governo. Então, são histórias assim que nos deixam muito alegres. E a história, governador Jair Soares, do senador Pedro Simon para o senhor, o que representa? Olha, ele já deu uma parte aí que eu achei muito bonito. Ele já tinha me falado isso pessoalmente, na casa de amigos comuns nossos, no estado de Santa Catarina. Ele me contou esta história, que eu, naquele dia, porque aprecio muito o senador, o governador, este homem público extraordinário, que foi um grande líder da Assembleia, e no meu tempo, eu como secretário da Saúde, sempre tive a oportunidade de falar com ele, ser recebido. Tratamos vários assuntos, inclusive quando foi da doação do terreno para que a Associação Médica do Rio Grande do Sul pudesse construir lá aquela obra extraordinária, tem feito encontros, seminários científicos extraordinários. Ele me ajudou muito, porque a doação foi feita com o próprio da Secretaria de Saúde. Enfim, eu tenho uma amizade muito grande com ele.
Eu sei separar muito bem as coisas. Eu tenho... E a nossa ideologia, nós que temos espírito público, ele que é um homem honesto, ele que combateu esta imoralidade que é a corrupção, que queria que os dois lados pagassem, tanto a corrupção ativa como a passiva. E eu digo com toda a sinceridade, e não só pela amizade que hoje mais forte está, até porque estamos vivendo momentos muito bons, temos nos encontrado agora, não mais pela pandemia, mas temos nos encontrado e conversado muito sobre política. Ele é um homem que tem uma história grande para contar para o Brasil, isso é que é importante, não só como senador, como ministro da Agricultura, foi um homem extraordinário também. Quando eu estava no governo, viajamos juntos de helicóptero, teve um problema, o Wilde Pacheco, jornalista e delegado de polícia, era o piloto do helicóptero e começou a acender uma luzinha, dando um sinal de pane, que o Pacheco não dava muita bola. Eu olhei para o ministro Simon e disse para ele, olha, vamos descer aqui nesse lugar, porque esse negócio, pane de painel, é muito bonito quando a gente está no chão, né? Pane de painel em helicóptero e avião, você tem que ir para a terra em seguida. E descemos. Enfim, nós temos uma história grande. E essa história da prefeitura, eu até agradeço a ele, porque aí eu fui pela via direta. A via indireta não tem o respaldo popular, não nos dá autoridade. E o voto ainda é a melhor coisa do mundo. A democracia, acho que não existe nenhum programa de governo... Democracia onde? Da democracia é ótimo. O senhor está falando de democracia. É o único sistema de governo que é melhor que todos os outros. Não, mas o senhor fala em democracia hoje aonde? Bom, mas claro, nós estamos sofrendo com esse tem um partido STF aqui chamado, letras minúsculas. Tem um novo partido chamado STF, que já tem candidato para 2022. É como diz o ministro Marco Aurélio, né? São tempos estranhos, né? Mas estranhos porque eles querem, né? Eu vou pedir licença, só um minutinho para o senhor, lhe peço a gentileza aí, por favor, que nós estamos atrasados aqui, nós estamos com o senador Pedro Simon e com o ex-governador e ministro também, Jair Soares, falando sobre os 100 anos do Palácio Piratini, que a comemoração é na próxima segunda-feira, com Luiz Augusto Lara, porque nós estamos atrasados com o nosso intervalo. Intervalo rápido e nós voltamos em seguida com Zafari, Bourbon, Economizar é Comprar Bem e Corsã. Daqui um pouquinho voltamos com Pedro Simon, Jair Soares e Luiz Augusto Lara. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes e pelo YouTube. Você nos acompanha em qualquer lugar do mundo. Nós estamos com o senador Pedro Simon e com o ex-governador Jair Soares. Eu vou dizer um negócio para você, para os nossos telespectadores.
Nós estamos hoje vivendo um momento muito complicado, muito difícil de inversão de valores, principalmente em todos os aspectos, mas dois aspectos importantes, dois setores importantes, na política e na mídia. Na mídia é o seguinte, para resgatar os veículos de comunicação, tem que chamar de volta o Lauro Quadros, Joabel Pereira, o Políbio Braga, o Fernando Alves, tem que chamar todo mundo. E na política, para colocar a casa em ordem, tem que entrar em campo Jair Soares, Pedro Simon, Jorge Weckert, Rosa Flores, Omar Ferri. Vamos para botar a casa em ordem, do jeito que as coisas estão indo. Olha aqui, ó. Salve-se quem puder. Nós estamos com o Renan Calheiros, de relator de uma CPI, e o presidente da CPI, a mulher dele, quando ele era governador do Amazonas, foi presa por desvio de 260 milhões na área da saúde, o Omar Aziz. Os 3 irmãos foram presos. Lá está o cidadão conhecido como Whiskey, Jader Barbalho, que o filho aqui, o Helder Barbalho, com esse médico gaúcho, que vergonha, o Alberto Beltrame, desviaram milhões de reais lá no Pará. Está o Jader Barbalho, está o Drácula, que eles vendiam sangue, o sujeito era ministro da Saúde, Humberto Costa, ele é da CPI. Senador Simon, diga para nós aqui, porque eu estou com uma dificuldade de saber o que está acontecendo com o nosso amigo, e seu amigo principalmente, que está tão caladinho, não se ouve falar mais do Jarbas Vasconcelos. O que aconteceu com o Jarbas Vasconcelos, que está com um novo mandato de senador lá e não se ouve falar nada dele? Por amor, Wilson Cardoso, vai com calma. Ele tem uma doença gravíssima. Ele praticamente está fora do ar. Ele não anda, não participa. A deficiência mental dele está muito, muito pesada. É uma figura triste, dramática, dá pena da gente ver um homem com a sua grandeza, com a sua garra, com a sua competência, hoje é um fantasma que caminha por lá sem destino. Mas, na verdade, ele merece oração e pena, mas ele está fora da realidade. 100 anos do Palácio Piratini, pois há 100 anos atrás nós estávamos saindo de uma pandemia. A gripe espanhola, que não era espanhola, né, governador Jair Soares? Vamos lá, governador. Da última pandemia para esta, eu gostaria que o senhor nos desse assim, nós temos pouco tempo, mas eu gostaria da sua análise, né, aonde nós estamos errando agora, né, em relação ao que já aconteceu lá na inauguração do Palácio Piratini, nós saindo de uma pandemia da gripe espanhola, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre aonde erramos e aonde estamos acertando nessa pandemia. Aliás, antes do governador responder, eu quero fazer uma homenagem, porque eu recebi uma ligação ontem pela manhã de uma senhora que me acompanha há muito tempo no rádio, e simplesmente ontem ela completou 100 anos, que maravilha. Dona Maria Condessa, com uma lucidez esclarecida, politizada, contando a história de Porto Alegre, saiu com 11 anos de idade de Santa Vitória do Palmar. Um beijo no seu coração. 100 anos, um século, junto com o Palácio Piratini. Que bacana. Maria Condessa, mora aqui em Porto Alegre. Bacana, um grande abraço para a Dona Maria Condessa. Governador Jair Soares, aonde, em relação à última pandemia, o senhor falou em 5 grandes pestes no mundo, né? Mas há 100 anos atrás, quando um ano após aí terminarmos a gripe espanhola, né? Terminando a gripe espanhola, se inaugura o Palácio Piratini. Qual é a sua avaliação do que nós estamos passando agora, onde erramos e onde acertamos, governador Jair Soares? Todo o erro, meu caro amigo Lara, todo o erro está em não terem feito a atenção primária, ou seja, a prevenção. Nós tivemos, e a expertise da Secretaria de Saúde é muito grande. Vou antecipar aqui alguma coisa que vou dizer amanhã nesse programa, que é da Band, e é da Band também, no que se refere à epidemia que houve quando eu era secretário da Saúde, na década de 70. Nós tivemos a meningite meningocócica. O que é que nós fizemos? Um planejamento. Porque se não tem planejamento, se não há o cuidado
com a ação que vai se ter, bem programada, e ela começou por um seminário para todos os jornalistas que cobriam a área da saúde, da imprensa escrita, falada e televisionada, junto com a Associação Médica e a Secretaria da Saúde, coordenada pelo Dr. Moacir Scliar. O Ministério da Saúde não estava nem tendo sequer conhecimento que esta epidemia ocorria na Europa, já tinha ocorrido na Ásia, mas foi a Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Sul que detectou, através de contatos com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde, detectou para que a nossa unidade pudesse levar ao meu conhecimento, digo sem falsa modéstia, porque eles teriam que conversar com quem estivesse capitaneando a Secretaria de Saúde. Mas o senhor tinha uma equipe muito forte, né? Eu lembro de alguns nomes assim, por exemplo, o Germano Bonot, o Paulo Chaves. O senhor tinha uma equipe forte, né? Sim, o grande herói da vigilância epidemiológica, que acabou indo quando eu saí do governo, porque ele ficou, o grande problema, viu, que as pessoas às vezes não sabem. A continuidade administrativa é uma coisa muito interessante para quando se tem um programa, compreende? Por que eu falo nisso? Porque aquela equipe que começou em 1971 foi a mesma equipe durante 4 governos. No governo do Triquês, no governo do Guazelli, no governo do Amaral, porque eu indiquei o Bonot para secretário da Saúde, e no meu governo, que eu mantive o Bonot. Como eu tinha ficado no governo do Triquês e do Guazelli 8 anos, e o Bonot nos 8 anos seguintes, nós tínhamos um conhecimento pleno e uma filosofia de trabalho montada na prevenção da doença. E por isso, eu sei que vocês têm pouco tempo, e o tempo que vão me dar também amanhã na Band é muito pouco para contar toda essa história, porque ela começa numa noite, num fim de expediente, nós cansados, e tivemos que fazer esta reunião para tomar conhecimento disto, uma verdadeira plataforma, vamos assim dizer, da NASA, porque se acompanhou, epidemiologicamente falando, o andamento no mundo e quando ia chegar no Brasil. E não tinha internet, naquela época não tinha internet. Não tinha celular, não tinha internet. Para falar com o Rio de Janeiro é uma desgraça. Os governadores tinham que ir para a capital da República, já agora em Brasília, toda semana, ou uma vez, 2 vezes por mês, para buscar recursos. Andamos sempre de chapéu na mão. Estamos pagando até hoje o que já está pago há muitos anos. O senador Pedro Simon está aí na reta final, Lara, conosco também. Senador Pedro Simon, voltando para lhe agradecer aí a gentileza de mais uma participação conosco. É importante, senador Simon, dá vontade de continuar, Soares, né, Milton? A vontade que a gente tem é de continuar, tempo, porque, né? Olha, são verdadeiras enciclopédias e nos 100 anos do Palácio Piratini conseguem aqui sintetizar para nós algumas passagens importantíssimas, ou seja, não é a primeira vez que estamos enfrentando dificuldades, que estamos enfrentando se fosse o governador do estado hoje, sabe o que eu faria? Nos 100 anos do Palácio Piratini, eu chamaria, a partir de segunda-feira, eu chamaria o Simon, o Jair Soares e todos os ex-governadores, com exceção dos 2 do PT, tá? Tira os 2 do PT fora. Não é para homenagem, é para governar. Vocês vão governar comigo agora até o final do governo. Vamos dividir esse governo. Conselho de governadores, eu acho legal um conselho de governadores. Mas olha, a vontade é de continuar. E o que dá para ficar claro nesse programa, pela fala do senador Pedro Simon, pela fala do governador, né, governadores, Jair Soares, é que nós passamos por todas as dificuldades nos últimos 100 anos e o Palácio está de pé e o Rio Grande do Sul está em pé e nós vamos passar por esse momento também. O Rio Grande do Sul não está de pé, não. Os governadores que de 1990 para cá colocaram o Rio Grande do Sul
No calabouço, o Rio Grande do Sul não está de pé. Nós precisamos resgatar o Rio Grande do Sul. O Palácio está lá, bacana, bonito, mas o povo gaúcho está sofrendo. É aumento de impostos, é um processo desse modelo que nós temos de governo do toma lá e dá cá. Isso aí tem que acabar, ninguém suporta mais. De 1990 para cá, o governo do Rio Grande do Sul só anda para trás, ele não anda para frente. A verdade é que passaram-se 100 anos e outros 100 anos virão e certamente nós continuaremos. Governador Pedro Simon, governador Jair Soares, muito obrigado. Obrigado pelo trabalho, pela vida que vocês dedicaram ao povo gaúcho e brasileiro. Senador Simon. Um abraço, senhor Milton Cardoso. Um abraço, meu querido Lara. Abraço. Muito obrigado e até outra oportunidade. Obrigado, viu? Eu só queria dizer para vocês que o Palácio Piratini, a construção durou 12 anos, iniciada em 1909 e concluída em 1921. Um abraço e eu estou à disposição. É preciso chamar mais para a gente poder contar essa história. Um grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Eu acho bacana ter um palácio bonito, enfim e tal, mas tem um palácio bonito e o povo passando fome, morando em casebre, desigualdade social muito grande. Aí não dá, aí não combina. Um palácio bonito, tapete bonito e o povo passando fome. Aí não combina, né, Lara? É isso aí, Milton. Bom, Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Se quiser rever esse programa no canal do YouTube, Live News RS, Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Voltamos na próxima semana. Até lá!